Olha, quem mexe com o Arduino sabe a primeira coisa que a gente faz é piscar um LED, né? É o clássico Olá Mundo da eletrônica. Mas e se esse LED pudesse fazer mais do que só piscar? E se ele pudesse brilhar suavemente, sabe? Como a luz de um abajur com dimmer? Pois é exatamente esse o salto que vamos entender hoje. Sair do controle binário para um controle cheio de nuances. Vamos nessa? Então, fica a pergunta: como é que a gente supera essa limitação? Como é possível controlar não só se uma coisa está ligada, mas o quão ligada ela está? É bem aqui que a brincadeira com o Arduino começa a ficar séria, indo muito além do básico. A analogia perfeita é a diferença entre um interruptor de luz comum e um dimmer. O primeiro só nos dá duas opções, aceso ou apagado. Já o segundo nos dá um espectro inteiro de possibilidades. É exatamente esse tipo de controle que a gente vai aprender a implementar. E para trazer essa flexibilidade toda para os nossos projetos, primeiro a gente precisa entender as duas linguagens que os componentes eletrônicos falam. São elas a digital e a analógica. E entender isso é a base para tudo que vem a seguir. O sinal digital, ele é igualzinho ao interruptor de luz. Ele só conhece dois estados. Ou está totalmente ligado, com 5 volts, ou está totalmente desligado, com 0 volts. A ideia da escada de 2 degraus é perfeita para isso. Não tem meio termo, não tem como ficar no meio do caminho. Já o sinal analógico, esse é a nossa rampa suave. Ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 5 volts. Pode ser 1,2 volts, 3,75 volts, o que for. É aqui que mora toda a nuance que a gente precisa para um controle mais fino, mais preciso. É aqui que a mágica acontece de verdade. Só que aí surge um problemão. O Arduino é um dispositivo digital. Ele pensa em termos de ligado e desligado, como a nossa escada. Então, como é que se usa um cérebro digital para criar um resultado analógico, como a rampa? A resposta está numa técnica que é, incrivelmente engenhosa. Pois é, como fazer um LED brilhar com mais ou menos intensidade se o Arduino só sabe gritar ligado ou desligado? A solução é basicamente enganar a nossa percepção. É uma espécie de ilusão de ótica elétrica. Essa mágica tem nome, é PWM, ou modulação por largura de pulso. A ideia é tão simples quanto brilhante. Em vez de variar a voltagem, o que o Arduino faz é variar o tempo que o sinal fica ligado. Ele pisca o LED mas tão rápido, que o nosso olho nem consegue perceber os piscões. Imagina o Arduino piscando o LED centenas de vezes por segundo. Se, em cada um desses ciclos, ele passa mais tempo ligado do que desligado, o que a gente percebe é um brilho mais forte. Agora, se ele passa mais tempo desligado, o brilho parece mais fraco. É essa proporção, essa dança entre tempo ligado e tempo desligado, que cria a ilusão de um brilho contínuo e variável. Mas aqui vai um segredinho. Nem todos os pinos digitais do Arduino têm esse superpoder. Para achar os pinos especiais que fazem PWM, é só procurar por aqueles que têm o símbolo de tio, o símbolo do lado do número. São eles que conseguem fazer essa mágica toda acontecer. Certo, agora já entendemos como o Arduino consegue falar de forma analógica. Mas como é que a gente, os humanos, damos os comandos? A gente precisa de uma espécie de botão de volume para o nosso projeto. E esse botão de volume é o nosso famoso potenciômetro. Quando a gente gira o botão dele, o que estamos fazendo é, na prática, dizendo para o Arduino: "Ei, quero mais brilho" ou agora um pouco menos. Ele é a ponte, a interface física entre o nosso comando e o mundo digital da placa. Muito bem, então. Chegou a hora de juntar tudo isso. Vamos colocar a mão na massa e ver como montar o nosso próprio LED com dimmer, passo a passo. Para o nosso projeto, os componentes são bem simples. Um Arduino, um potenciômetro para ser o nosso controle de entrada e um LED como saída. O potenciômetro vai conectado num pino de entrada analógica, tipo A1, porque ele nos dá uma leitura variável. E o LED, claro, vai em um dos pinos com PWM, como o pino 5, aquele com o tio mágico. E é aqui que o Arduino encontra um pequeno desafio de tradução. O potenciômetro, na entrada, fala numa escala que vai de 0 a 1023. Só que a saída PWM, para o LED, entende uma escala diferente, que vai de 0 a 255. É preciso, então, converter uma linguagem na outra. Então, quando a gente gira o botão do potenciômetro, o Arduino lê um valor nessa escala imensa, de 1024 passos. Totalmente para um lado é 0, totalmente para o outro é 1023.
E para fazer essa tradução, o código usa um truque matemático bem simples. Ele pega o valor lido do potenciômetro e simplesmente divide por 4. Mas por que 4? Porque 1024, que é a nossa escala de entrada, dividido por 4 dá, adivinha, 256, que é exatamente o tamanho da escala de saída que o LED entende. Com essa divisão simples, o valor que vem lá do potenciômetro se encaixa como uma luva na escala que o LED precisa. Agora sim, o Arduino consegue finalmente traduzir o nosso comando em um nível de brilho correspondente, sem erro nenhum. E aqui está o fluxo completo em ação. A gente gira o botão, o Arduino lê, calcula, envia o sinal e pronto! O brilho do LED muda na mesma hora. É um ciclo perfeito de entrada, processamento e saída, acontecendo em tempo real, bem na nossa frente. E aí está, missão cumprida. A gente saiu daquele mundo binário do ligado ao desligado e entrou num universo de controle total. O poder de regular a intensidade está literalmente na ponta dos dedos. E o mais incrível de tudo é que essa técnica não serve só para LEDs, né? Dá para controlar a velocidade de um motor, o volume de um som, a posição de um servo. As possibilidades são, nossa, praticamente infinitas. Então fica a pergunta, o que dá para criar com esse novo superpoder?